Poder, hoje recebendo o cientista político Ricardo Ismael, da PUC, e também cientista político Antônio Alckmin, também da PUC. Ricardo, sucessão do Rio de Janeiro. De acordo com as pesquisas recentes, quem aparece na frente é o ex-governador Garotinho, seguido de perto do senador Crivella, e sendo seguido do governador Pezão e também do senador Lindbergh. Ou seja, esse é mais ou menos o placar. Há uma opinião de que o começar da campanha na televisão possa alterar essa posição. Por quê? Porque Pezão com 11 minutos e Lindbergh com 5 contra 1 minuto e meio de Garotinho e 1 minuto ou 50 segundos de Crivella, isso pode, de alguma maneira, alterar favoravelmente a Pezão e a Lindbergh. Você acredita que a televisão possa, por conta do tempo, mudar um pouco essa apresentação inicial na classificação dos candidatos de acordo com a intenção de voto? Não, eu acho que a comunicação política elege sempre o rádio, a televisão, como aquele instrumento de comunicação de massa onde vai, vamos dizer, impactar aí, principalmente o eleitorado de menor escolaridade e menor renda. Embora a gente tenha também campanha de rua, embora também tenha redes sociais, embora também tenha os debates, as entrevistas, é claro que a televisão tem um peso, a propaganda eleitoral, no horário eleitoral gratuito. Então, acho que a questão do Rio é uma questão mais emblemática, porque eu estou dizendo, a rigor, os 4 candidatos que você falou aqui, todos 4 são competitivos, quer dizer, a gente não consegue ainda visualizar um favoritismo nem para o primeiro turno. Existem algumas teses que eu queria colocar aqui sobre a sua análise, que é o seguinte: do bloco, digamos, político religioso ou político evangélico, entre Crivella e Garotinho, sairia um nome. E do bloco mais partidário, entre Pezão e Lindbergh, sairia um outro nome. Teríamos um confronto no segundo turno, sairia um entre Crivella e Garotinho e o outro entre Pezão e Lindbergh. Já há outros que defendem, que acham que teremos um segundo turno entre as duas principais estruturas de poder, o governo federal, o PT, representado pelo candidato Lindbergh, contra o governador Pezão. O que você acha? Quem teria, nesse momento, mais chance de ser catapultado ao segundo turno? Eu acho que a clivagem pode ser diferente, Ricardo. Veja, eu acho que existe uma clivagem que vai ser o seguinte: alguém que vai defender o projeto das UPPs, de forma incondicional. Não, mas isso é o governador Pezão. Portanto, eu acho que este eixo vai ser explorado e pode levar o governador Pezão ao segundo turno, tá? E, portanto, outros que vão tentar estabelecer uma crítica, até mesmo uma mudança mais forte nesse eixo. O mais crítico. O outro eixo vai ser entre, novamente, um eleitorado do interior e o da capital, tá certo? Ou seja, que possa ter aí algum tipo de clivagem mais geográfica, capital, região metropolitana versus interior. Ou seja, eu acho que o eleitorado evangélico pode ter peso, eu acho que ele tem peso, já tem peso em sucessivas eleições, mas não acho que a estratégia nem do Garotinho nem do Crivella seja apostar as fichas apenas no eleitorado evangélico. Ele vai buscar outras clivagens. Antônio Alckmin, o candidato do PT, Lindbergh, fez uma aliança com o PSB, com o PV e trouxe também um grupo do PDT. E tenta dar a esse grupo uma coloração ideológica, ele tenta reviver um pouco uma campanha de conteúdo ideológico mais à esquerda. Ele disse, eu quero ser lembrado como minha candidatura vai se assemelhar à candidatura de Brizola, quando havia emoção, empolgação na defesa de posições mais à esquerda. Bom, você acha que pode haver um confronto, já que a candidatura de Pezão tem um apoio de partidos mais à direita, você ter um confronto com clara rivagem ideológica? Apesar do Rio de Janeiro ele se diferenciar de alguma forma do plano nacional, se a gente considerar essa divisão ideológica, eu diria até que sim. Mas eu acho que isso não é um fator determinante, não. Acho que a partir de 82 não vai se repetir mais. Uma eleição como a de 82, nós tivemos isso até 89. O eleitorado, não só no Brasil, como em vários países do mundo, ele foi para o centro, e hoje a política nacional ela é determinada pelo centro, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, se a gente quiser ficar nessa classificação ideológica. Então, eu acho que as questões pragmáticas,
é que vão sobressair. A questão da segurança e da justiça são deles, a questão dos serviços básicos de educação e saúde é outra questão que eu acho que vai ser muito tematizada é a questão da mobilidade urbana. Nós não temos nessa eleição, nessas 4 candidaturas, antigamente nós tínhamos o candidato do rico e o candidato dos pobres. Isso não faz sentido para essas 4 candidaturas. Os 4 candidatos, eles têm uma composição do voto popular, né? Então a disputa vai ser, o que vai definir é quem chegar dentro dos 14 milhões de eleitores brasileiros e conseguir expressar a maior confiança desse voto popular. Quer dizer, então, eu acho que a questão ideológica, como foi colocada anteriormente, dificilmente se repete. O sociólogo Fábio Gomes esteve nesse programa semana passada e disse o seguinte, que havia pouco espaço para se ter uma aceitação novamente, como houve em épocas passadas, de um discurso defendendo apenas valores de subsistência. Que isso, de certa maneira, viemos num outro momento. Que a questão, ou seja, só defender, digamos, o restaurante popular, com um caso como um Garotinho defende, as questões mais básicas já não são tão essenciais, que hoje a população quer um pouco além disso. Você acredita que essa seja uma verdade? Eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista da necessidade básica, eu acho que, de uma certa forma, você tem políticas que foram implementadas, públicas, que de alguma maneira atendendo, embora haja pobreza e miséria de uma forma forte na nossa periferia, e isso é significativo. Entretanto, eu acho que outros serviços sociais tendem a ter uma tematização maior. Além disso, eu acho que as intervenções no governo federal, quer dizer, os projetos para o futuro do Estado e da cidade, que nós não sabemos exatamente quais serão, eles tendem a predominar, porque uma campanha eleitoral é uma campanha da imaginação. O que não significa que, quando eleitos, os eleitos cumpram aquilo que comprometeu na campanha. Mas eu tendo a achar que a pobreza, a miséria, esse tipo de temática para o Rio de Janeiro, ela pode até se colocar, mas eu acho que do ponto de vista da mídia, do meio de comunicação, não é isso que atrai o eleitor, é sim uma proposta mais propositiva. Ricardo, a campanha do governador Pezão não teria um grande desafio, que seria melhorar a imagem do governo, ou seja, há como o governador Pezão ter chance objetiva de sucesso se o governo atual não for mais bem avaliado? O governo tem uma avaliação ainda baixa. Quer dizer, ou seja, o grande desafio não é melhorar a imagem do governo? Sem dúvida. Acho que ano passado, naquelas manifestações de junho, a gente viu que vários governos terminaram caindo. Ou seja, a avaliação do governo piorou. Seja o governo federal, mas também governos estaduais. Talvez aqui no Rio essa queda permaneceu praticamente até o final do mandato, até ele se descompatibilizar e sair do governo do governador Sérgio Cabral. Embora a avaliação do atual governador Pezão não repita a avaliação anterior, que era muito ruim, ele está próximo. Então, diria que terá que tentar, vamos dizer, trabalhar com esse eleitor que, vamos dizer assim, se decepcionou com o segundo mandato do governador Cabral. Agora, é bom que a gente coloque aqui, agora, o Alckmin tem insistido muito nisso, a questão política, né? O eleitor vai ter que se debruçar com uma eleição que talvez ele não tenha o candidato ideal. Ele vai ter que votar naquele entre os 4 ou os candidatos que aí estão. Né? Seria uma eleição para não resumir apenas os 4 candidatos. Seria uma eleição que vai ser decidida muito pelo menos rejeitado, é isso? Pode ser, porque eu estou dizendo, a rigor, me parece que as chances do candidato Pezão aumentam se ele enfrentar, por exemplo, o Garotinho no segundo turno. Se ele enfrentar o Lindenberg e o Crivella, terá mais dificuldade. Você acha que o Crivella ele teria dificuldade? Ou porque o Crivella quer dizer que, na verdade, se encontra nessa campanha muito isolado do ponto de vista político. Ele não conseguiu ampliar, não conseguiu fazer alianças, ou seja, ele vai para esse confronto absolutamente sozinho. Eu acho que o Crivella tem esse problema do pouco tempo na televisão, de poucas alianças políticas e poucos apoios de deputado estadual, deputado federal, que isso conta na eleição. Porque, na verdade, a eleição, quando vai para a rua e começa a abordar o eleitor e começa a fazer a propaganda, né, no corpo a corpo, isso conta, para tentar, inclusive, ganhar densidade. Então, eu diria que o Crivella tem esse ponto, essa fragilidade. Né? Agora, de fato, ele tem, entre os candidatos que aí estão, os que foram citados hoje,
a menor rejeição. Quer dizer, a rigor, se ele vai para um segundo turno, veja bem, se ele vai para um segundo turno e tem apoio dos candidatos que não foram, que aí tem uma coligação maior para ir para o segundo turno. Quer dizer, se ele vai para o segundo turno, também com o candidato garantido, ele pode ser eleito. O fato dele ser representante da Universal não traz a ele uma certa rejeição de outros segmentos religiosos, dada, digamos, as posições que a Universal assume, nem sempre bem acolhidas pelo restante da sociedade? Esse é um ponto que fragiliza a candidatura dele, né? Agora, eu acho que a fragilidade também se dá no plano político, né? Quer dizer, ele, num primeiro turno, ele vai contar com poucos apoiadores, pouco tempo de televisão. O partido dele e ele próprio não tem uma militância que pudesse dar conta de tentar compensar isso no corpo a corpo. Então, acho que essa é a dificuldade. Se ele vai para o segundo turno, aí vamos para um voto útil e provavelmente muitos dos candidatos que não estavam com ele junto podem apoiar para tentar enfrentar o adversário. Agora, certamente, das 4 candidaturas, é a mais frágil politicamente. Gente, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme recebê-los aqui. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Certamente teríamos assuntos aqui para 2, 3 programas. Espero que voltem em outras oportunidades para que possamos continuar essa conversa, que foi muito boa, muito proveitosa. Espero que tenha sido também para os eleitores que nos acompanharam de casa. Muito obrigado, Ricardo Ismael. Muito obrigado, Antônio Alckmin. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-los aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.